pronunciar para que faça as considerações iniciais. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, presidente Marcos Rodrigo, vereador Marcos, professor Paulo, demais vereadores que estão se encontram. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a presença dos senhores, tá? E explanar aqui um esforço histórico do que nós encontramos no governo com relação à creche. E elencar as ações até aqui adotadas com o fim de regular as subvenções. No primeiro momento, nós encontramos aqui as subvenções de outubro, novembro, dezembro em atraso. Não havia prestação de contas e pagamento. Diante daquilo ali, nós ficávamos impedidos de realizar o pagamento, porque a deliberação 200 do TCE, ela é bem categórica ao dizer que os pagamentos são realizados por meio de notas fiscais e comprovantes contemporâneos. Então eu não podia, naquela oportunidade, realizar qualquer pagamento de outubro, porque janeiro não é contemporâneo. O pagamento tem que ser posterior ou contemporâneo. Então eu fiquei impedido naquela primeira oportunidade de realizar qualquer pagamento sob o risco, de responder lá na frente no Tribunal de Contas. E aí o tempo foi se passando, nós fomos estudando medidas, fomos analisando cada processo, são 39 creches, só em final de fevereiro que nós, em entendimento com o Ministério Público, adotamos a seguinte decisão: vamos pagar o mês de março, foi a primeira decisão, vamos pagar o mês de março sem qualquer prestação de contas, esquecendo outubro a fevereiro. Então eu paguei em março antecipadamente, e aí muitos aqui eu tive a oportunidade de esclarecer. Na gestão passada adotaram-se o seguinte critério: eles gastavam para serem ressarcidos. Nesse momento, lá em março, nós invertemos. Eu paguei março para depois eles prestarem conta. Então, fomos ao Ministério Público, firmamos um termo de acordo, pagamos de outubro a fevereiro e paguei o mês de março sem qualquer antecipadamente. E aí começaram novamente os problemas a surgir. Por quê? Aquela oportunidade lá na Secretaria de Educação, eu me comprometi pessoalmente em pagar no dia 5, em vez de ser no dia 10. E muitos viraram para mim e falaram assim: Gilmar, você não vai conseguir. Eu vou tentar. Aí realmente eu vi que eu não consegui pagar nem dia 5, nem dia 10, nem dia 15. Porque existia ali uma ineficiência. E ficou um vácuo no mês de maio. Muitas das creches, da grande maioria, no mês de maio e junho, tiveram alguns problemas na prestação de conta por conta, às vezes, dificuldade da própria creche, mas em regra, por dificuldade na alteração do quadro de pessoal que analisava a prestação de contas. E o próprio controle interno também teve mudanças e adaptações. Então, nesse período de maio e junho, foi um período crítico, reconheço, de muitas dúvidas, de muita imposição de regras novas, mas começamos a estudar e como fazíamos para melhorar essa relação jurídica. E a questão veio se arrastando, chegamos agora em setembro. Um estudo da Procuradoria que demorou um pouco e conseguimos um parecer, aliás, quero aqui destacar o Dr. Cássio, se ele pudesse pôr a mesa, vereador. Queria convidar então o subsecretário Cássio para fazer parte da mesa aqui junto também. Ele foi responsável por esse estudo jurídico de como nós poderíamos adequar a situação das subvenções, e ele é autor
dessa grande ideia de pagar 2 subvenções antecipadamente, né, e a prestação de contas ser mensal. E qual o fim desse desejado, almejado? É que sempre vocês estejam na frente com uma subvenção. Isso por conta, gente, o secretário de governo falou que a gente deve reconhecer os erros. Isso por conta ainda da ineficiência de darmos o tratamento de pagar em 5 dias. Eu tenho que reconhecer que eu não conseguiria pagar em 5 dias. Então, o Cássio fez esse estudo, submeteu à Procuradoria e realmente foi uma saída aqui excepcional para ir pagar 2 subvenções antecipadas enquanto vocês prestam conta mensalmente. É evidente que vão ter casos específicos aqui de prestação, de recibo, questões de dúvidas contábeis, tá? Mas o grande sistema hoje é esse. Tá? A gente vem investindo. Hoje na educação são 3 pessoas que fazem análise da prestação de contas. O controle interno hoje tem 3 pessoas que fazem também análise da prestação de contas. Tá? A gente vem investindo para que a celeridade. Agora, eu não posso abrir mão da legalidade. Tá? Muitas prestações de contas continham erros e até erros primários. E isso nós não deixamos passar. Tá? Isso nós realmente fomos rigorosos para o bem de todos. Tá? Nós respondemos aproximadamente no início do ano, acho que agora já reduziu, 30 questionamentos do TCE por mês. Posso garanti-los, 25 é de creche. Por falta de prestação de contas, falta de instalação de tomada de contas. Então, nós realmente apertamos, é um momento difícil. Eu sei que não é fácil lidar com o documento, tá? Mas é necessário para que lá no futuro não ocorra o que às vezes acontece. Às vezes você tem hora online, é reclamação trabalhista, entendeu? É devolução de verba ao TCE. Isso nós vamos primar sempre por essa legalidade. Tá? Eu conversava com o vereador Marco Rodrigues e falava, pô, Marco, eu queria contar com os contadores, né, das creches. Eu sempre falei isso lá na MP com vocês. O contador de vocês são remunerados. Eles precisam atuar. A dúvida que vocês vão no controle tirar, nós estamos lá para tirar dúvida. Mas a dúvida que vocês têm, em regra, é de competência do contador de vocês, que são remunerados, e remunerados pelo próprio município. Vocês colocam na prestação de vocês a conta do contador. Até eu falava com mais precisam de repente até se organizar. Ter um advogado, pagar um grupo, a associação, pagar um advogado, pagar um contador, porque nós não estamos inventando regras. Nós só estamos exigindo aquilo que a lei nos obriga a exigir. Agora, todo o sistema de operacionalização, isso sim a gente vem mudando, vem alterando, vem adequando. Vocês, no início do ano, poderiam perceber uma administração mais rigorosa, mas vocês, ao final, viram que não, nós estamos aqui para atendê-los. Afinal de contas, vocês prestam um serviço que o município deixou essa lacuna. Era o município que tem o dever de estabelecer, de cuidar das crianças. Vocês fazem o que o município deveriam fazer. E nós temos que respeitar isso. E vocês não fazem isso sem remuneração, é impossível. Agora, mas precisamos adequar as prestações de contas. Tá? Então, todo o sistema a gente vem montando. Quais as medidas mais relevantes no momento que eu tenho visto? Essa de pagar 2 subvenções da prestação mensal, a do protocolo direto na educação, para não ter que vir aqui, passa 2 dias, 3 dias, 4 dias.
Estou estudando, né, por sugestão até do vereador Marcos Rodrigues, dessas prestações de contas serem feitas em conjunto, educação e controle interno, para sofrer apenas uma análise, não ter análise da educação, depois ter análise do controle. Não é atribuição do controle interno, mas talvez para melhorar esse sistema, para um início, eu talvez assumiria essa responsabilidade. Então, são medidas que a gente vem adotando para que realmente vocês possam desenvolver o trabalho de vocês, tá, de forma justa e digna. Mas confesso que o rigor adotado é para proteger e resguardar a legalidade e a segurança de todos, tanto do município, quanto do próprio gestor administrativo e quanto da creche. Tá? Então, foram as medidas adotadas. Hoje, me sinto confortável aqui em estar falando com vocês, porque tivemos um grande avanço. Na semana passada nós pagamos 2.982.000 de subvenção, que são pagamentos de abril a outubro. De abril a agosto, eu confesso que fico decepcionado pela ineficiência, seja do município, seja de vocês, não importa. Mas não gostaria de ter pago de abril a agosto. Então, apesar que só 2 creches receberam de abril a agosto. Na verdade foi junho e agosto, a grande maioria. Mas me sinto orgulhoso de ter pago, né, e mais ainda, do prefeito ter concedido esse pagamento de setembro e outubro. Acho que o prefeito, mais do que nunca, tá, prestigiou essa classe. Tá? E espero que com isso a gente tenha eficiência para manter essas contas em dia. Não adianta a gente colocar 2 meses em dia e daqui a pouco a gente não conseguir cumprir com esses prazos. Então, por nossa parte, nós vamos investir para cumprir esses prazos, para que não ocorra mais isso. E espero que vocês também. Compreensão e muito cuidado na prestação de contas. Cuidado mesmo. Tem questões, que eu não vou falar aqui qual creche, não vou enumerar aqui, mas há questões que nós verificamos. Se no passado não fazia, nós fazemos. Já dei exemplo aqui ao vereador Marcos Rodrigues outro dia, de nota fiscal emitida, meia hora depois cancelada, vereador. Então, quando vai para a prestação de conta, quando tu entra lá para ver a veracidade da nota fiscal, a nota fiscal está cancelada. Então, aquilo é devolução, vai glosar o valor da prestação de conta. Então, esse tipo de atitude, o comerciante, infelizmente, gente, o comerciante descobriu esse meio. E vocês têm que tomar esse cuidado. Não é a creche que está fazendo isso. Eu sei que não, vocês são pessoas responsáveis, trabalham com o poder público. Quem faz isso é o próprio comerciante. E aí vocês que ficam no prejuízo. Então, tomem cuidado, usem o contador de vocês. Os contadores de São Gonçalo vai se Gilmar, não diga não. Mas use o contador. O contador ele precisa ser acionado. Ele precisa verificar a prestação de conta de vocês. Eu não sei, passe por eles antes, então. A verificação que nós fazemos, qualquer um contador faz. Então é esse cuidado que eu peço a vocês. E por nossa conta, eu vou buscar sim a eficiência e o cumprimento dos prazos. Mas o rigor na documentação a gente vai manter. A gente não pode pactuar com ilegalidades, mesmo que seja de terceiros, nós não podemos. Tá? Então eu agradeço a presença de todos, estou aqui à disposição para esclarecer o que for necessário, mas eu finalizo dizendo o seguinte: desde janeiro a gente vem buscando um sistema para que as conveniadas sejam atendidas plenamente. E reforço novamente, nosso prefeito hoje
Demonstração clara de respeito às nossas instituições, pagou e aceitou esse critério de pagar 2 meses antecipado. E assim espero que resolvamos o problema das creches. Tá? Muito obrigado. Queria registrar a presença do professor Paulo aqui na mesa junto com a gente. Queria convidar para fazer uso da palavra o primeiro inscrito, e queria informar os demais, não sei se alguém chegou, quem tiver interesse em fazer uso da palavra, a inscrição está aqui com o Mourão, é só acionar o Mourão aqui que ele está à disposição. Queria convidar o senhor Eric Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, durante o período eleitoral, a gente viu que uma das principais propostas do prefeito Newton Molim era a construção de creches municipais durante o seu governo. Porém, senhor presidente, o que a gente viu, e eu acho que aqui ninguém duvida, acho que dos presentes aqui, a equipe da Secretaria de Controle Interno, bem comandada pelo Gilmar, eu acho que é uma unanimidade no que tem trabalhado dentro dessa gestão. Mas eu acho que a gente tem aí hoje cerca de 5 mil crianças, não são isso, secretário? Atendido por essas creches. E o secretário colocou aqui muito bem que isso é uma lacuna que foi aberta pelo próprio poder público, por incompetência do poder público, né, ao atender as milhares de mães gonçalenses aí que precisam deixar seu filho nas creches. Foram surgindo as creches, né, e concordo também que existiu uma bagunça tremenda, a verdade é essa, porque funcionava mais no campo político a questão da prestação de contas, de liberação de recursos, do que, na verdade, na gestão técnica. Infelizmente, cada vez a gente viu o secretário Josué e o secretário passaram sendo obrigados a pagar, discordando muitas das vezes de tudo, por determinação política. E a gente tem visto que isso tem acontecido. Mas tem algumas coisas aqui, secretário, que eu gostaria de tentar ajudar aos responsáveis das creches. A gente sabe da situação, é muito difícil também, o valor per capita que a nossa cidade paga é muito baixo ainda, certo? Comparado, por exemplo, a Niterói, que é o nosso vizinho aqui, o valor é muito baixo, e que quando a gente vê o prefeito falar tanto investimento em educação, eu creio que uma das prioridades tem que ser as creches municipais e conveniadas. Porque isso é muito simples, se você não começa a formar a criança desde lá de trás, dando uma educação de qualidade, dando uma alimentação prioritariamente de qualidade, você lá na frente fica muito mais difícil de reverter. Então eu gostaria de colocar alguns tópicos aqui, como por exemplo, carteira assinada. A gente vê que o valor que se paga essas creches é muito baixo para o responsável da creche ter cumprir o seu dever com os seus funcionários, né? Tive durante muito tempo os professores serem voluntários. Eu cansava de discutir até com alguns donos de creche com raiva, de mim, eu falava, meu irmão, não existe um voluntário que trabalha de 8 às 5, de segunda a sexta. Isso é ilegal, mas cedo ou mais tarde vai dar ruim. E a gente tem visto as creches tomando pau todo dia no Ministério Público do Trabalho, muitas delas, conforme o senhor falou, tendo suas contas bloqueadas em determinados momentos para cumprir dívidas trabalhistas. Dívida essa que vai se construindo ano a ano, porque o cara vai lá, presta a conta, exatamente, ele gasta exatamente o que ganha, e não se investe nada no profissional, não consegue pagar os tributos, obviamente vai, cada dia que passa, Marlos, tem um déficit. E aí você pega as instituições conveniadas mais antigas da nossa cidade, para que não aconteça com as creches, como os hospitais conveniados, né? Que tem dívidas trabalhistas aí, dívidas tributárias absurdas, um passivo muito maior, que a gente vê hoje hospitais como a Casa de Saúde Menino deu na gestão passada, entregar para um novo administrador sem pegar um centavo só em função dos débitos que foram se acumulando no decorrer dos anos. Então a gente acho que deveria se pensar algumas formas, e eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, secretário. A gente vê as grandes empresas, quando vêm para São Gonçalo, serem abarganhadas pelo poder público municipal. Em
nenhuma vem para a cidade se não perder alguma coisa. Seja por dentro, seja por fora, a gente conhece como é o jogo. Eu gostaria de deixar uma sugestão para o senhor, que conversasse com o prefeito Neilton Molin, que eu sei que é uma pessoa decente, honesta, íntegra, e que procurasse a fazer parceria muitas das vezes com essas instituições. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o Supermercado Guanabara, que montou aí um grande empreendimento na cidade, foi beneficiado aí com uma série de impostos que deveriam pagar, que seria muito cômodo para o prefeito chamar os gestores das 42 creches, se eu não me engano, e virar para o Guanabara e falar: olha, você tem um compromisso mensal, essas creches consomem X de carne por mês, o Guanabara vai ser padrinho das creches de São Gonçalo e vai bancar o consumo de carne dessas crianças mês a mês, para que garanta uma carne de primeira de qualidade. E isso desonera um dos grandes custos só concluir, presidente, por favor. Isso desonera um dos grandes custos da creche, que é a alimentação. E assim, sucessivamente, como faria com Guanabara, faria com Extra, faria com Carrefour, essas empresas deduzem dos seus impostos, a empresa não vai estar gastando um centavo, na verdade a empresa está dando na frente, está dando primeiro para receber lá na frente, inclusive até com benefício de impostos mesmo, poderia se pensar, de repente, marca alguma lei nesse sentido, entendeu, municipal, porque a gente vê tanta lei para beneficiar o empresário. Por que não lei para beneficiar os gestores de instituições que prestam verdadeiro serviço para a população? Existe creche que não tem lá a quantidade de aluno que tem que ter? Existe. Porque bom e mau gestor tem em qualquer lugar do mundo, certo? Agora compete à municipalidade fiscalizar e suspender o convênio, se for necessário, de quem trabalha errado, porque não está ali para denigrir o trabalho que é exercido pela grande maioria dos profissionais. Então eu deixaria essa sugestão, senhor secretário. Eu acho que é pertinente, de repente essa própria casa, está aqui o professor Paulo, que trabalha tão bonito na área da educação, de repente formular uma lei onde gere alguma dedução de imposto também municipal de ISS para empresas que investirem diretamente nessas instituições como parceria público-privada, não sei qual o nome que se daria, mas que pudesse beneficiar essas instituições para que, desonerando da prestação de conta desse tipo de consumo, ela possa investir principalmente no seu profissional, que tem que ser o maior investimento de todo patrão, é no seu empregado, que tem que estar lá dando aula com qualidade, satisfeito, bem remunerado, garantido pela legislação, para que possa prestar um bom serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Érico. Segundo inscrito, o pastor Cíbel. Quero dar boa tarde para o secretário Gilmar Cássio.